Glória a Deus, queridos. Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é trabalho e caráter. O tema da mensagem, você que gosta de anotar aí, anote. O tema da mensagem é trabalho e caráter. Gostei muito ontem das ponderações, né, que o pastor Welbert fez durante a ministração dele ontem. É por isso que é importante você ter uma visão de que o culto de sábado não é um culto do adolescente. Não é. Nós criamos um ambiente para que eles possam estar ali. Mas é interessante o quanto isso tem tocado os nossos corações quando nós entendemos uma pregação de sábado e ela transcorre dentro daquilo que o pastor da igreja vai pregar no domingo. Isso tem acontecido muitas vezes comigo, com o Elbert, quando nós vamos ministrar. Às vezes ele fala, pastor, eu vou ministrar isso. Eu falo, é exatamente o que eu vou ministrar no domingo. E ontem, algumas coisas foram muito bem ponderadas. E eu queria colocar algumas delas aqui, mas a principal, e é por isso que uma pregação, às vezes uma palavra na pregação muda a forma com que você enxergou ou enxergaria o culto. Ontem teve uma frase que o pastor Welbert usou, e essa frase me tocou muito. E eu queria que você entendesse isso. Muitos de nós estamos tão presos nas coisas desse mundo que nós não estamos conseguindo enxergar a oportunidade, ou nós não estamos conseguindo enxergar Deus nessa situação que nós estamos passando. Deveria ser ao contrário, né? Nós deveríamos estar olhando para a palavra de Deus e estar dizendo Maranata, porque está se cumprindo aquilo que o meu Pai Celestial deixou. E se está se cumprindo, é chegada a hora de encontrar com Ele. Então, o noivo tem expectativa pela noiva, mas a noiva ela tem que estar, sabe, esperando, que ela sabe que hora que é. E quando isso foi dito ontem, eu tive um insight e Deus falou comigo, é exatamente isso. Sabe, nós estamos presos naquilo que nós conseguimos aqui e nós estamos presos naquilo que nós estamos perdendo nesse momento aqui. Sabe? Eu entendo perfeitamente, queridos, e se tem uma coisa que entende sobre perder algo sobre a pandemia, sou eu, né? Ontem um rapaz escreveu assim no culto, eu perdi meu emprego. É muito triste ver todo mundo, uma grande parte do meu segmento quebrando, as pessoas quebrando, empresas de 25, 30 anos acabando, empresas de família. Mas eu que creio no Senhor Jesus, eu não posso crer que isso vai entrar na minha casa. Eu creio que Deus ele está usando essa circunstância para o nosso crescimento. Não é verdade? Então, por mais difícil que seja, e é por isso que eu coloquei esse tema na mensagem, trabalho e caráter, e o Elbert ontem deu essa colocada para eu já começar, assim como se fosse o chute inicial para começar o jogo aqui hoje. Eu quero dizer exatamente sobre isso, o que nós temos feito nesse momento que estamos passando. E nós vamos trabalhar sobre dois aspectos, sobre trabalho e sobre caráter. Entenda uma coisa, muitas pessoas confundem o trabalho da pessoa com o caráter da pessoa. Então, para começar, nós vamos começar de onde? Do início, né? Vamos começar. O que é trabalho? Trabalho no dicionário normal, tá, gente? Se você pegar o Wikipédia e digitar trabalho. Trabalho significa emprego, é um substantivo masculino, que significa emprego ou o ofício, é a profissão de alguém. Então, o que é o trabalho? É emprego, é ofício, é a profissão que alguém exerce. O que é caráter? Significado de caráter. Caráter também é um substantivo masculino e tem a caracterização do seu próprio sujeito, índole, temperamento,
personalidade, e aqui que são os que eu mais me apeguei para fazer a pregação. A formação moral e honestidade. Então vamos lá. Substantivo masculino, caracterização do próprio sujeito. Caracteriza, o caráter caracteriza o sujeito. Pode ser conhecido pela índole, pelo temperamento, pela personalidade, que é a formação moral e honestidade. Então vamos lá. Entendendo então o que é trabalho e o que é caráter, o que Deus trouxe no meu coração? Deus fala comigo constantemente a respeito de maquiagens. E nós estamos ou idolatrando, colocando pessoas acima do que elas merecem estar, ou denegrindo as pessoas porque ela tem uma função. Então vamos ler a palavra e eu vou explicar o que eu quero trazer para cada um de vocês aqui hoje, pelo poder e pela misericórdia que Deus me deu, pela graça que Deus tem. Eu quero falar com você sobre o livro de Atos, capítulo 18. Lembrando que às quartas-feiras, começamos agora quarta-feira passada, nessa quarta continua o estudo sobre o livro de Atos. Estamos no capítulo número 1 ainda, bem no inicinho, tá bom? Então, o estudo sobre o livro de Atos continua na quarta-feira, agora às 19h30. Glória a Deus. Então, você não perde, porque é uma sequência. E você vai aprender muito sobre esse livro tão maravilhoso que é... Eu falei na semana passada, né? Assim, na Bíblia, os livros que eu mais gosto é Lucas e Atos, né? E os dois escritos por Lucas. Então você não pode perder, porque eu sei que no final aí no final aí do ensinamento nós vamos sair maiores e temendo mais e amando mais a Deus. Amém? Vamos lá. Atos 18, versículo de número 1. Estou olhando para cá porque estou usando meu iPad aqui para o Facebook, tá bom? Diz assim, Atos 18, versículo de número 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Então aqui está falando da saída de Paulo, né? Paulo passou por Tessalônica, estava em Bereia, então ele saiu de lá e foi para Corinto. E encontrou então o Áquila e a Priscila, que tinham sido expulsos ali pelo imperador, né, Cláudio, que não aceitava que falassem de Jesus, né? Então Áquila e Priscila estavam corridos ali, né, de Roma. Então por isso Paulo quando chega a Corinto, ele vai encontrá-los, né? Porque eles tinham a mesma fé. Então entenda isso nessa mensagem. Então diz que Paulo foi vê-los, versículo número 3. Uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando. Paulo ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Né? Em outras versões fala que Paulo era um exímio artesão e que nesse período ele também fazia algumas coisas de artesanato para que ele pudesse sobreviver e pregar a palavra de Cristo. Tá? Mas vamos lá, é só um detalhe que eu quero colocar. Então Paulo, ele vai para Corinto, encontra então com Áquila e Priscila, vai visitá-los. Quando ele chega lá, Áquila e Priscila, eles também são fabricantes de tendas e Paulo começa então a trabalhar porque ele precisa continuar a ministrar a palavra. Então Paulo, naquele momento, ele era como nós hoje, ele
trabalhava durante o dia, fazendo tenda, construindo, fazendo dinheiro, para que ele pudesse falar de Jesus, né? Versículo de número 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e ele convencia judeus e gregos. 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Entenda isso. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Preste atenção, querido. Paulo precisou exercer o ministério de tempo parcial, que nós chamamos, embora eu não enxergo mais assim, né? Eu entendo, mas essa palavra ministério de tempo parcial, ela me dói aos ouvidos, porque, querido, eu sirvo ao Senhor o tempo todo, eu tenho meu trabalho, mas eu sirvo o Senhor o tempo todo. Eu não consigo me dividir, ora eu trabalho para o Senhor, ora eu não trabalho para o Senhor. Eu entendo que a partir do momento que eu acordo, eu já estou trabalhando para o Senhor. O meu WhatsApp, a cada 500 mensagens, 600 mensagens que eu recebo por dia, em torno de 400 mensagens são da igreja, respondendo os problemas e as situações da igreja. Então, eu não entendo essa questão aqui, respeito quem usa trabalho em tempo parcial e tal, mas para mim, hoje, isso aqui pode ser olhado com uma outra ótica. Entendo, inclusive, que quando nós pensamos dessa maneira, que nós estamos o tempo todo trabalhando para o Senhor, nós nos vigiamos muito mais e isso faz com que o nosso ministério ele traga não somente o título pastoral, mas ele traz a conduta, que é o que vai fazer com que a pessoa permaneça naquele local. Né? Muito mais do que o título de um pastor, de um líder, é a conduta dessa pessoa em Cristo que faz com que você permaneça acreditando no que aquela pessoa faz, da maneira com que ela vive. Então, Paulo precisou de viver, né, produzindo tendas no chamado ministério de tempo parcial, até a chegada de Silas e Timóteo. Né? Eu dei o ensino do livro de Timóteo na igreja e eu falei um pouco lá sobre o porquê que Paulo ele diz a Timóteo para ficar, né, em Corinto lá e naquela época eu falei, né, sobre o templo de Diana, sobre a grande região que era Corinto, um lugar de passagem e enfim. Então, Timóteo e Silas, eles chegam. Os estudos mostram que existe uma divisão do capítulo 5 para o capítulo 6, porque a partir daí, Paulo começa a fazer aquilo que é chamado, digamos, aquilo que é chamado, volto a dizer, ministério integral, tá bom? Por quê? Porque Silas e Timóteo, eles levam as ofertas que eles tinham recolhido, né? Os obreiros tinham dado, Silas e Timóteo, eles tinham recolhido ofertas na Macedônia e levaram para Paulo. Então Paulo, ele traz nesse momento, com ele já tem um valor para que ele possa se manter e dedicar-se exclusivamente à pregação do evangelho. Então, no sentido de podemos sim ter pessoas que façam 24 horas, idiotice falar porque todo mundo dorme, né? Mas podemos sim ter pessoas que vivam só pregando? Sim. O que eu não gosto é da divisão, fazer uma divisão sobre esses ministérios. Paulo, ele pregava o evangelho o tempo todo. Ele encontrou lá com Áquilas e Priscila, começou a trabalhar, começou a fazer dinheiro para poder ir aonde? Para poder ir debater, para poder ir confrontar as pessoas e mostrar que Jesus Cristo estava e era quem ele é, o Cristo crucificado. Agora, isso foi um problema para Paulo e a gente vai seguir aqui adiante. No versículo de número 6, aí começa o ministério de Paulo, com Paulo sem ter que preocupar
como eu disse, com o trabalho lá das tendas. Aqui ele tem uma verba e ele começa então a ficar mais tempo falando do Cristo, de Jesus Cristo. Versículo 6. Opondo-se eles e lançando maldições. Então vamos terminar o versículo 5, só para não ficar fora do contexto. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Versículo 6. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e então ele disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre dessa responsabilidade. De agora em diante, eu vou pregar aos gentios. Preste atenção nisso aqui. Existia um conflito nesse momento, porque Paulo estava num lugar aonde ele estava pregando a palavra, aonde seria mais fácil com que as pessoas enxergassem aquilo que ele estava ministrando, certo? Porém, as pessoas estavam se opondo, estavam amaldiçoando Paulo. Entenda isso. Não era só não ouvir. As pessoas, elas estavam ouvindo e amaldiçoando Paulo. Por quê? As pessoas não queriam ouvir o Cristo sendo o centro da narração, né? As pessoas queriam ver as pessoas não queriam acreditar no Messias sofredor, no Messias crucificado, no Messias que teve medo na hora da morte. Não, as pessoas queriam acreditar no conquistador, naquele que venceu. E as pessoas não queriam entender o que Paulo estava trazendo como evangelho. Agora preste atenção. Paulo, então, e a mensagem é trabalho e caráter. Paulo tinha um trabalho, ele trabalhou durante muito tempo fazendo tendas. Quando ele parte para o ministério dele, agora para pregar a palavra, entenda, ele começa então a mostrar o caráter dele. Ele diz aqui, primeiro lá ele mostra o ofício. Qual que era o ofício de Paulo no trabalho? Construtor de tendas, e alguns falam que era um artesão. Ponto. Agora o caráter dele começa a ser mostrado aqui. Quando ele está fora do ambiente que ele precisa ser totalmente certinho. É no meio do povo. Ele diz para o povo assim, quando o povo começa a lançar maldição, ele diz, eu estou sacudindo a minha roupa, estou me limpando. E caia sobre vocês o sangue o seu próprio sangue, pois eu estou livre dessa responsabilidade. No versículo 7, e aí é interessante, ele diz, versículo 7 diz assim, então Paulo, ele sai da sinagoga, depois que ele diz isso, o sangue de vocês não é de minha responsabilidade, porque vocês, além de não acreditar, estão me amaldiçoando. Então ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de Tício. Ele vai para a casa de Tício Justo, que era um homem temente a Deus e que morava do lado da sinagoga. Preste atenção, querido, em momentos que você tiver dificuldade, não procure alguém que não comungue da mesma fé que a sua. Paulo estava passando por um problema, uma situação. Eu creio que não foi fácil para ele virar para aquelas pessoas a qual ele lutava há tantos anos para mostrar Jesus Cristo, a ponto dele chegar e falar assim, olha, cansei, estou limpando as minhas roupas, que era a maneira que eles tinham de falar assim, você não quer ouvir, você não quer acreditar, então a responsabilidade não é minha. Então, passando por este momento, ele não foi procurar o Joaquim da barbearia ou o Zé do boteco. Ele foi à casa de um homem de Deus, que era ao lado ali da sinagoga. Então aqui começa a mostrar sobre o caráter de Paulo. Ele não saiu por aí. Ele não saiu por aí falando o que aconteceu, que o trabalho dele foi em vão, que o trabalho dele durante tantos anos, ele lutando pelo aquele povo, o povo estava amaldiçoando. Não, olha aqui que a Bíblia diz. Paulo sai da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Agora versículo 8. Crispo, que era o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa. E dos coríntios, os que ouviam, muitos criam e eram batizados.
Diante da oposição em Tessalônica e em Bereia, cidades da Macedônia, Paulo partiu e foi pregar em outras localidades. Paulo teve algumas oposições, e eu entendo que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama e que teme ao Senhor. Foi por causa das oposições das pessoas que Paulo partiu para pregar em outras localidades. É interessante quando nós relatamos aqui sobre a pregação aos gentios, né? Normalmente, quando você, um ministério de um pastor, antigamente, eu vou citar só o nosso pastor Márcio aqui, mas vários ministérios de pastores reconhecidos, teve um que fez um filme também, nós fomos assistir, começa assim, né? Eles procuram o quê? Gente, o pessoal tá onde? Grandes comércios, rodoviárias, praças, e normalmente começa com uma caixinha de som e um microfonezinho ali, e a pessoa vai pregando a palavra. E eu falei sobre isso quando dei aula, quando fizemos a série de mensagens sobre Timóteo. Né? Então, neste momento agora, diante da situação que Paulo teve ali naquela região, ele foi pregar em outros lugares. Agora olha o versículo 9, perdão. Olha o que o versículo 9 diz. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em uma visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando a palavra. Entenda isso. Em algum momento, Paulo pensou em parar. Paulo pensou que poderia ser execrado. Entenda isso. Mas o próprio Deus aparece para ele numa visão, o Senhor aparece para ele numa visão e diz para ele assim: você nunca parou, por que você vai parar agora? Por que, pastor, que você está falando isso? Olha o versículo 9. Eu estou lendo a NVI, tá? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue. Continue é porque ele não havia parado. Embora ele tivesse tido uma oposição tanto na igreja de Tessalônica quanto em Bereia, ele não parou. E isso aqui mostra o caráter de Paulo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O tema da mensagem é esse. O tema da mensagem é trabalho e caráter. O caráter de Paulo, ele foi chancelado pela visão que Deus deu a ele. Deus falou com ele assim: você já passou coisa muito pior. Já te jogaram na cara, já te cuspiram, já te bateram, já falaram que você não presta, que você é um assassino. Mas você perseverou. E agora que você acha, não, aí Deus aparece, o Senhor fala com ele. Eu conheço o seu caráter. Você não parou e você vai parar. Você não parou e você vai continuar. Você não vai parar. O Senhor diz para ele: continue falando, não fique calado. É o próprio Deus dizendo: pois eu estou com você. O Senhor está com você. E ninguém vai lhe fazer mal e nem vai lhe ferir, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo cumpre o que Deus manda. E ele fica ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção. Se você viu a chamada, o post que foi feito na chamada para o culto de hoje, no culto de celebração, eu pedi aos meninos da comunicação, pedi ao Nerimar, que fizesse algo lúdico, né? Um palco, um teatro, uma tela de novela, enfim. O que nós precisamos entender, queridos? Nós estamos passando por um período que muitas vezes está sendo cegado, tirado o nosso trabalho. Nós estamos trancados, o trabalho foi recluso de nós. Mas o nosso caráter precisa continuar sendo o caráter daquele que continua a falar do Senhor. Nós vamos falar do Senhor em todo o tempo. O que nós estamos fazendo hoje
nós estamos fazendo parte do... Entenda o que eu quero dizer nessa noite. Nós estamos fazendo parte do que o mundo escolheu fazer parte há muitos anos. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você pega um ator, né, que faz uma novela, que fala sempre muito baixinho, que sempre fez personagens de menina boa, né, educada, aquela pessoa, ela não é... Aquilo ali é o trabalho dela. Entenda isso aqui. Aquilo ali é o trabalho dela. Você não olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, queria tanto morar com ela. Olha como é que ela fala baixinho. Olha, tão delicada. Não, queridos, aquilo é o trabalho, aquilo é o ofício dela. Você vai conhecer aquela pessoa fora daquele ambiente. Então, uma coisa é o trabalho. E é isso que nós temos que entender. O seu trabalho não pode fazer distinção do seu caráter. Não pode ser diferente do seu caráter. Paulo, passando por tudo que ele passou, saindo, indo, viajando, procurando, trabalhando para se sustentar, para poder falar de Jesus, ele mostrou ter o mesmo caráter o tempo inteiro, um desejo qual que era de mostrar Jesus. E mostrar um Jesus de verdade, porque ele podia, quando começaram a amaldiçoar ele, lá no versículo de número 6, e começaram a não acreditar, simplesmente por quê? Porque ele estava apresentando o verdadeiro Cristo, um Cristo que morreu, que sofreu, que lutou, que teve medo. Ele poderia ter vendido uma outra história para aquele povo queria o Messias, quem eles esperavam? O Messias, o vencedor, o Messias que não sente dor, o Messias que não perde nunca. Paulo poderia ter entrado nesse jogo para poder ganhar, mas ele preferiu não mentir, ele preferiu ser reto, porque esse era o caráter dele. Entende isso? Olha, querido, como é que isso é forte. Um cara que antes perseguia a igreja e gostava de torturar as pessoas, ou seja, tinha um caráter terrível, agora é um homem transformado por Deus e que não consegue nem porque se fosse para aquelas pessoas se converterem, ele não consegue iludir as pessoas. Certo é certo, errado é errado. Então Paulo, ele não aceita isso. Então entenda uma coisa, quando você, por exemplo, a nossa chamada, ela foi aí uma bailarina, né? É uma bailarina carregando, um homem carregando. Aí você olha assim, aquela menina dançando balé, né? Você fala, nossa, deve ser tão delicada. Muitas vezes, querido, nós estamos comprando as pessoas pela imagem. Querido. Às vezes aquela menina é uma porta dentro de casa, uma porteira dentro de casa. Não vamos confundir o trabalho das pessoas com... Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque Paulo, ele não é uma pessoa em um lugar e outra pessoa em outro lugar. Ele é a mesma pessoa sempre. O que eu quero que você avalie? Nós não podemos, por títulos que temos, defender o caráter de ninguém. Nós não podemos entra aí, querido. Eu tô vendo cada aberração no Instagram ultimamente, mulher seminua, mulher nua, escrito lá, teóloga, escrito cristã. Eu tô vendo cada aberração. Assim, o que eu queria trazer para essa mensagem para você é o seguinte. Paulo, que nós devemos ter como exemplo, nós olhamos para Jesus, mas Paulo é um grande exemplo de transformação de caráter. Paulo era um grande trabalhador e era um homem de caráter. Agora, o que nós estamos fazendo hoje? Por nomenclatura, por nomes que estamos colocando antes das nossas redes sociais, nós estamos vendendo para as pessoas algumas imagens. Entenda, vou dar um exemplo aqui, isso vai dar uma confusão danada, mas eu não gosto de falar de política, mas é só para ficar claro. Gilberto Gil
tem canções maravilhosas. Excelente músico, mas excelente músico. Cheio de dom, cheio de um talento tremendo. Foi um dos piores, que eu posso falar, tá? Porque eu conheço da área que ele mexeu. Foi um dos piores políticos que nós tivemos dentro do Ministério da Cultura. Entenda, como o trabalho dele como cantor, como compositor, cheio de dom, cheio de talento. O caráter dele é totalmente... O que aconteceu debaixo dos olhos na época que ele era ministro da Cultura e ele aceitou porque ele tinha que assinar a documentação? Vocês estão entendendo? Então é o seguinte... É só para ficar claro, eu não gosto, porque senão fica polarizando direita, esquerda, não é isso. Foi só para dar um exemplo, tá? Então, preste atenção. Paulo, ele não quis se dividir. Paulo, ele falou, olha, tentei o tempo todo falar de Jesus para vocês. Agora, eu estou saindo para falar para verdadeiramente quem eu possa mostrar Jesus, porque vocês estão perto já de aceitar, mas vocês estão esperando um Messias espetacular, maravilhoso, com fogos de artifício. E esse não é o Cristo que eu apresento para vocês. O Cristo que eu apresento para vocês é o real. O Cristo que eu apresento para vocês é o que morreu na cruz, é aquele que sente dor, é aquele que sofreu. É esse que eu apresento a vocês. Então, quando você avalia sobre trabalho, quando você avalia sobre caráter, você tem que avaliar sobre dois aspectos, tá? Eu preciso avaliar as pessoas sempre, e você precisa avaliar a pessoa sempre em dois aspectos. Nunca reúna, gente. Nunca, fulano de tal, ele faz isso, ele é um amor de pessoa. Não. O trabalho dele é esse. O caráter dele pode demonstrar. Agora, você está dizendo que a gente deve confiar em ninguém? Não, muito pelo contrário. Glória a Deus se nós formos a mesma pessoa no trabalho e a mesma pessoa fora do trabalho. É sinal que Cristo entrou em nós, o caráter de Cristo está em nós, né? Nós estamos vivendo Cristo em nós. Então, não se deixe enganar pelo que querem te mostrar. Peça a Deus para te mostrar quem verdadeiramente são as pessoas. Eu, há um tempo atrás, eu analisava algumas pessoas dentro do meu ramo de trabalho que hoje eu olho e falo, não dá para confiar. Porque a pessoa se vende tão bem que você começa a achar que a pessoa é boa. Sabe? Você começa a confiar na pessoa. Mas começam a vir os problemas. Sabe? Você só pode mostrar o caráter no seu trabalho, e o trabalho fazer parte do seu dia a dia, é o que o Jorge acabou de escrever ali. É o que nós esperamos quando uma pessoa ela nasce de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, você espera que essa pessoa seja a mesma pessoa no trabalho dela, nas funções dela, e que o caráter dela não seja comprado no mundo, que não seja violado aquilo que nós lemos lá do que diz respeito a caráter, a honestidade dela, a formação dela, a humildade dela, que nada seja violado pelo mundo. Porque muitas vezes somos, não é verdade? E aí a gente fala, quando nós estamos falando aqui sobre é o que se espera, exatamente, sem máscaras. Caráter de Cristo é viver sem máscaras. O que se fala, o que se espera de uma pessoa que se converte, né? Que ela verdadeiramente se converte, ela enxerga, ela toma decisão, é que ela verdadeiramente seja uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, você entende que essa pessoa ela vai ser aonde ela estiver a mesma pessoa. Agora preste atenção nisso. A nova criatura, ela não vem porque a pessoa entrou na água, tá? Porque até por teatro e para papai e mamãe aplaudir, a pessoa entra. Estou sendo muito sincero aqui, vai doer em algumas pessoas aí.
O pastor Welber está dizendo em máscara agora, em nós cristãos, somente essa, para proteger da pandemia. Tá? Muitas pessoas vão para dentro daquela piscina se batizar para agradar pai e mãe, para chamar a família para levar balão. A transformação, a verdadeira transformação, ela está aqui dentro. Ela está aqui dentro. Eu espero que uma pessoa transmita no trabalho dela o caráter de Cristo quando verdadeiramente Cristo está aqui dentro. Quando esta pessoa, ela tem ferramentas do Espírito Santo, não ferramentas humanas. Porque com ferramentas humanas nós podemos enganar qualquer pessoa. Com ferramentas humanas nós podemos iludir qualquer pessoa. Mas quando nós temos a ferramenta do Espírito Santo, quando nós recebemos a ferramenta e o discernimento que nós temos do Espírito Santo, nós vamos ser as mesmas pessoas dentro do trabalho e fora do trabalho. Então entenda isso. Ao analisar as pessoas, não analise pelo trabalho. Procure saber quem essas pessoas são verdadeiramente, qual o caráter dessa pessoa. Há um tempo atrás, eu tive uma situação muito forte. Uma pessoa chegou recomendada por 4 pastores. Ela ficou 1h30 dentro da sala se vendendo, falando eu sou isso, 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 eu sou isso. Que decepção. Que decepção. Por pouco a igreja não vai por água abaixo. Tive muito trabalho com essa pessoa. Ao ponto de eu ter que sair da nossa igreja e ir lá na Lagoinha, fazer uma carta de próprio punho e lançar em todo o sistema da Lagoinha que essa pessoa estava proibida de pregar em qualquer Lagoinha. Pode dizer uma coisa? No dia que ele pregou, muita gente virou para mim e falou assim: que homem de Deus, que palavra de Deus, que homem maravilhoso. Sabe o que era aquilo? Era o trabalho dele. Ele vivia de ganhar oferta. Ele vivia, se ele não pregasse e não tivesse oferta, ele não vivia. E ele veio recomendado de 4 outras igrejas. Ele chegou na minha igreja, na nossa igreja. Ele cantou, a Adriana está aí, corroborando que ela sabe quem eu estou falando. Ele começou a cantar, as meninas da igreja. Com o trabalho dele, ele se vendeu muito bem. E ele deixou um problema para mim lá. Problema. Porque eu tive que ir atrás, porque a palavra do Senhor diz assim: os omissos e os covardes não reinarão o reino de Deus. Eu falei, minha esposa falou assim: Mô, mas por que os outros pastores não fizeram? Eu falei assim: Mô, eu não sei por que não fizeram, eu vou. E eu fui, e hoje ele não prega mais em Lagoinha nenhuma. E caiu, isso aí, caiu na rede da Pampulha, cai a máscara. A máscara dele caiu e eu acho que nem pregando ele está mais, né? Não quero saber também, um pouco me importa, né? É Deus com ele, tratamento de Deus e que, né? Que Deus possa ter misericórdia e ganhá-lo, porque dom da palavra ele tem, né? Mas o caráter é podre, né? Então eu estou só relembrando isso daqui porque isso veio agora aqui para mim e vocês que estão há mais tempo lá lembram disso, né? Então vamos avaliar trabalho e vamos avaliar caráter. Quando isso se encaixa, quando você vive isso na plenitude, é sinal que você tem o novo nascimento e que Deus está reinando em você. Jesus Cristo, ele diz sempre, né, na escritura dele, em tudo que Jesus vai fazer, ele coloca o Pai dele como referência, né? Ele colocou quando o inimigo, né, Satanás, vem colocar coisa na cabeça dele, ele deixa a escritura, ele narra a Bíblia para Satanás, dizendo para ele. E assim devemos ser nós. Nós devemos ser assim, né? Nos momentos de afronta que nós estamos passando, nós estamos sem trabalho, nós estamos sem a função do trabalho. Mas como está nosso caráter? Nós vamos começar agora a diminuir, a não acreditar. Pregou na quarta-feira. Nós vamos
começar a duvidar de Deus, e aí que encaixou a mensagem com o que eu falei que o Elbert pregou. Eu estou sem trabalho, tá? Eu estou sem trabalho. Na minha área, não tem nada que eu possa fazer, absolutamente nada que eu possa fazer. Estou sem trabalho, né? Na área de eventos, área da cultura, área de artes, não tem nada, não pode fazer nada. Mas o meu caráter, ele está sendo provado. O seu caráter, você que perdeu o emprego, você que está passando por dificuldade financeira, o seu caráter vai ser provado agora. Será que a gente está com Cristo só quando está dando tudo certo? Quando está tudo muito bom, quando a conta está cheia? Nós vamos passar por um momento de, exatamente, você vê, ó, discernimento, tudo espiritual, né? A Renata escreveu ali agora, eu ia falar isso agora. Nós vamos passar por um momento de prestação de contas. Então, esse momento agora que nós estamos passando é o que, volta a dizer do Elbert, ele falou ontem, pastor Elbert, nós estamos perdidos, nós estamos com medo. Se está se cumprindo o que Deus escreveu, o que está na Bíblia, e se vai ter que acontecer isso para ele voltar, meu irmão, eu vou continuar fiel, eu estou esperando, eu quero ver vocês, eu quero que a igreja abra, eu quero abraçar vocês, eu quero pregar, eu quero fazer, eu quero mas se é para cumprir a vontade de Deus, Senhor Deus, eis-me aqui, vou continuar aqui, orando ao Senhor, Maranata, até que o Senhor volte. Eu não vou desfazer do meu Deus, das promessas que Ele tem, que Ele teve para mim, para minha vida, para minha família. Não vou, sabe? Isso tá muito chato isso na rede social. Pessoas falando de cadê seu Deus? Ah, você é crente. Cadê o seu Deus? Você perdeu o emprego, você está passando dificuldade, enfim. Então é essa palavra que eu queria trazer hoje para você, sobre trabalho, sobre caráter, sobre prestação de contas ao reino de Deus. Nós vamos orar para as pessoas que pediram oração agora, tá? Volto a dizer, quarta-feira nós estamos estudando o livro de Atos, tá bom? Quarta-feira, às 19h30, nós estamos estudando o livro de Atos. Não demora a entrar, gente, porque na quarta-feira praticamente a gente já começa pregando a palavra. É pouquinho tempo só para subir aqui as pessoas. Nós vamos aprender muito que a palavra de Deus, que é o culto de quarta-feira, a quarta bíblica, ela que nos faz mantermos o caráter em todo lugar. Cristo em nós. É a palavra de Deus em nós que vai fazer com que nós mantenhamos a nossa postura independente do lugar que nós estejamos. Eu falei isso ontem, Thelma. Falei eu acho que foi com o Elbert à noite, ou foi com o Nerimar. Foi com o Nerimar, eu acho. Ontem ou antes de ontem. Não posso reclamar, né? Tá falando a respeito aí dessa crise. Eu falei assim, eu creio que Deus manda o maná de todo dia, né? Irmão, tá ruim. Se todo mundo reunir aqui e falar que tá bom, que tá maravilhoso, a gente vai ser hipócrita. A economia parou, mas eu creio no maná de todo dia, não vai faltar não. Não vai faltar. E volto a dizer o que eu escrevi ontem no culto, tá? Se faltar aí, você tem uma igreja, o corpo de Cristo. Procure-nos. Tá? Uma coisa é você passar por uma necessidade sabe, e nós estamos ali para te socorrer. Outra coisa é você ter a musculatura, você ser forte e você não gostar de trabalhar. Aí se eu ficar levando alimento para você todo mês lá e te deixando em casa, curtindo preguiça, o seu sangue vai ser cobrado de mim. Mas na igreja, na nossa igreja, nunca, ninguém que pediu, nunca ficou sem alimento. Nós estamos ali para socorrer. A hora que começar a acabar lá, começar a baixar a ponto de não ter, o pastor Clóvis vai me avisar aqui, nós vamos para dentro e vamos recolher alimento. Tá bom? Vamos orar pelas pessoas. Glória a Deus, que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra, meditem nela, para que você possa entender sobre isso que Deus colocou no meu coração, né? Eu tenho visto, e volto a dizer,
A nossa igreja ela tem crescido. E aí a Amanda está dando testemunho. Ó. Eu vivo assim, Deus. Eu vivo assim. Olha lá, deixa eu só dar o testemunho dela aqui. Ó. Eu vivo assim e Deus nunca faltou. O justo não ficará desamparado. Queridos, já para encerrar, mas não saia daqui que eu quero. Vai chegar no grupo agora aí, nos grupos, e você vai distribuir nos grupos, tá bom? Em Tessalonicenses, capítulo 5, Tessalonicenses, capítulo de número 5, no versículo 17 diz assim: a pastora Silvana me deu essa sugestão e eu vou acatar. Tessalonicenses 5,17 diz: orai constantemente, e dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 fala para que nós devemos orar constantemente e agradecer por toda e qualquer circunstância. Eu vou colocar agora nos grupos um relógio de oração. Você vai se comprometer a orar durante 30 minutos. Vai entrar aí nos grupos e você vai copiar, colocar o seu nome na frente e mandar de novamente. Nós vamos preenchendo o relógio de oração. Nós vamos de hoje até domingo, nós vamos orar com propósito específico. Tá? Nós vamos orar para que a nossa cidade, ok? Para que a nossa cidade, para que Belo Horizonte, para que o Brasil seja limpo dessa pandemia, que esse vírus enfraqueça e que a economia volte a funcionar. Nós vamos orar. Pastor, mas o senhor não está falando que pode ser a vontade de Deus, querido? Pedir e ele vai dar. Se for bom, ele vai dar. Se não for da vontade dele, nós vamos continuar em casa. Eu oro pelas pessoas, muitos são curados, outros não. O problema é de quem? É meu? Não. Tem duas coisas aí. É momento, Deus quer que cure, é o momento de Deus é curar, ou a pessoa não teve fé suficiente. Né? Sem fé é impossível. Então é simples assim. Se você sentir vontade de orar por alguém por cura, meu irmão, coloca a mão e ora. Porque não é você que cura não, viu? É Jesus. Não leva isso para você não, tá? Então nós vamos colocar agora no grupo e aí nós vamos ficar orando para que o Brasil seja limpo desse vírus, dessa pandemia, para que essa bactéria possa ir embora, esse vírus possa ir embora, para que a gente possa voltar à vida normal, porque a vontade dele, boa, Grazi, é boa, perfeita e agradável. Então nós vamos orar e vamos orar crendo que vai embora, tá? Então eu vou preencher já o meu nome aqui, tá bom? E quando chegar aí nos grupos, vocês vão distribuindo e aí você vai, é um compromisso. Se votar, cumpra. Melhor que não vote do que não cumprir. Então, se você votar, você vai cumprir. São 30 minutos de oração. Eu gosto de pôr um louvor, um fone e orar. Eu fico ali orando. Se você gosta de... Enfim, faça do jeito que Deus mandar você fazer, tá bom? Então, estamos levantando um relógio de oração até domingo que vem. Vamos estar orando para que isso vá embora do nosso país, em nome de Jesus. Amém? Vamos então orar para as pessoas aqui agora que pediram oração, ok? O Enzo, prepara o Enzo para dar bênção para o pessoal aí, tá? Nós vamos orar aqui pela Debinha, que pede oração pela família. Grazi Garcia pede oração pela nação. Raquel está pedindo oração pelo Enzo, que está dodói. A Bianca está pedindo oração para ela mesma. Andréia está pedindo oração para a filha Nicole. A Paola para a vida profissional, pois foi indicada em um hospital, glória a Deus. A Adriana pede para sua filha Alice para orar para sumir o Covid. A filha Alice pediu para orar para sumir o Covid, glória a Deus. A Amanda, por equilíbrio emocional do Joel. A Kelly Jeane
pela sua mãe Liliane, Celso pela sua filha Larissa, Abadia para orar por ela e pelo Cunha, Fernando Júnior para orar para ele mesmo. Amém? Vamos orar? Glórias a Deus. Então, feche os seus olhos e vamos interceder. De onde você está, querido? Eu creio que Deus está ouvindo a nossa oração. Você pode fechar o seu olho e nós vamos estar olhando. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, nesse momento, por tantos pedidos de oração, ó Pai, que temos aqui hoje. Que o Senhor possa estar tocando a cada um, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida ali da família da Deb, que você possa estar abençoando e tirando de uma vez, lavando a nossa nação. Oramos pela vida do Enzo, oramos pela vida da Bianca, oramos pela vida da Nicole. Senhor, queremos pedir que o Senhor, Pai, abençoe a Paola, que foi indicada aí para um hospital, a vida profissional dela. Ó Pai, que o Senhor possa tocar. A Adriana, ó Pai, que disse que sua filha a Alice pediu para que o vírus suma em nome de Jesus. A Kelly pede oração pela sua mãe, pela Liliane. Aos céus, Pai, em nome de Jesus, abençoa a Larissa, Pai. Que o Senhor possa abençoar a Abadia, o Cunha, a família deles. Senhor, nós pedimos bênção para o Fernando, ó Pai, em nome de Jesus, ao Fernando Júnior. E a cada um, ó Pai, que está precisando, mas que não colocou aqui o nome. O Senhor conhece cada um deles, ó Pai. Toca na vida e no coração de cada um deles para que eles possam ter mais uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração, que nós possamos, ó Pai, continuar em Cristo Jesus, firmados com nosso caráter em Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Enzo aqui, gente. Deixa eu ver aqui. O Enzo, ele entra para abençoar, né? Coração puro de uma criança. Não sei se a Raquel tá aqui ou se a Raquel tá no Face. Moça, você tá aqui? Achei. Transmitir direto. Vamos ver se ele... Você tá lá do outro lado, gente. Glória a Deus. Ah lá, neném. Ah, neném. Vamos dar a benção, pessoal? Vamos dar a benção, pessoal? A mãozinha. Deus. Também te amo, filho. Fala com ele para ele repetir, amor. Deus. Eu também te amo, filho. Fala eu, ó Deus. Abençoe. Amém. Deus. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, filho. Deus abençoe. Que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja por todos nós, agora e para todos sempre. Todo aquele que crê diz amém, 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 amém e amém. Glória a Deus, gente. Que vocês possam ser abençoados e com a palavra de Deus, terem sido abençoados com a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-los durante essa semana. Já já você chora não, né, Welbert? Já já vocês vão receber o relógio de oração. Vamos guerrear no mundo espiritual, que Deus tem muito mais para nós.